Fala aí, gente! Tudo bem? Essa aula vai ser bem rápida, inclusive é para você que já assistiu a aula de distribuição eletrônica. Então agora a gente vai fazer apenas a distribuição eletrônica em íons. A recomendação para fazer a distribuição eletrônica em íons é muito simples. Primeiro, você vai fazer distribuição eletrônica normal, não esqueça disso. Primeiro, você vai fazer a distribuição eletrônica normal, em acordo com o diagrama de Pauling, seguindo a ordem energética dos subníveis. Perfeito? Só que quando a gente faz a distribuição para um íon, o que é que muda? Um íon é uma espécie química que ou ganhou elétron ou perdeu elétron. E entra um detalhe. O elétron ele vai entrar ou sair da camada de valência, que é a última camada, que não é necessariamente o último subnível, o subnível mais energético, certo? Então, qual é vamos dizer assim, o passo a passo, né, que a gente vai seguir? Faz a distribuição eletrônica do átomo neutro e depois a gente vai ou adicionar ou retirar elétron da camada de valência, que não vai ser necessariamente o subnível mais energético, que é o subnível que a gente preencheu por último. Perfeito? Vamos fazer o exemplo do sódio rapidinho? Vamos lá, olha aí comigo. O sódio tem número atômico 11 elétrons. Lá na aula de distribuição eletrônica a gente fez. Então, distribuindo 2, 2, 6, 1. Distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. E aí vamos para o cátion Na+, um cátion monovalente. Cátion positivo, né? Significa que ele perdeu elétron. Lembra disso? Lembra, ó, percátion. Quando perde elétron, vira cátion. Percátion. Perfeito? Então vamos lá. O Na+, ele vai perder um elétron da camada de valência. Qual é a última camada desse átomo? Vamos dar uma olhadinha. É a camada 3, que é a última camada. E nessa camada só tem um elétron. Então, a gente vai retirar esse elétron. Então, a distribuição eletrônica do Na+, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. 8 elétrons na última camada. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos lá. Enxofre! Vamos lá. S. Enxofre, vamos fazer primeiro a distribuição eletrônica dele no estado neutro, fundamental, né? E aí, vamos lá. 16 prótons, 16 elétrons, 2, 2, né? 6, 2, 4. Distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Maravilha! E agora vamos fazer do ânion. Ânion é um íon negativo, o que ganhou elétron. Lembre, ganhânion. Quem ganha elétron é ânion. Percátion, ganhânion. Percátion, ganhânion. Quem perde é cátion, quem ganha é ânion. Quem perde é cátion, quem ganha é ânion. Não esquece não, é elétron, viu, gente? E aí, vamos lá. Nesse exemplo, eu tenho que adicionar elétron. Eu vou adicionar elétron na última camada, que é a camada de número 3. Eu tenho camada 1, númerozinho da frente, camada 2 e camada 3. Na camada 3, o S já está completo, S2, e o P ainda está incompleto, tem 4. E aí, a gente vai adicionar exatamente 2 ali no 3P4 e vai ficar com 3P6. Ô, Rodriguinho, e se tivesse que adicionar mais elétrons? Gente, a gente não vai fazer esses processos porque não teria um sentido nesse momento. Porque a partir do momento que o enxofre ganhou 2 elétrons, ele adquiriu uma configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre, que é uma configuração eletrônica de maior estabilidade. Adicionar mais um elétron aí levaria a uma espécie química, vamos dizer assim, de baixa estabilidade. Então, não teria sentido a gente estar fazendo um exemplo desse nem na prova de vestibular. Perfeito? Vamos para o próximo. Próximo exemplo, ferro. Esse aí a gente tem que ter cuidado. O ferro é um metal de transição. A distribuição eletrônica dele termina em subnível D. Os de transição são os elementos que a distribuição eletrônica termina em D ou F. O ferro é um elemento de transição porque termina em subníveis D. Quando termina em D ou F,
O subnível mais energético ele não faz parte da última camada, então vamos ter um grande cuidado. Vamos fazer o cátion positivo bivalente do ferro. Vamos lá. 26 prótons, 26 elétrons, fiz a distribuição. 2, 2, 6, 2, 6, 2, 6. Pronto, 26 fechou, está aqui. Qual é o cuidado? Qual é a última camada do ferro? É a camada 3 ou a camada 4? É a camada 4. Então, na hora de tirar elétron, eu tiro elétron da camada 4. Então, na camada 4, eu tinha exatamente 2 elétrons. Como eu quero um cátion bivalente, vou tirar 2 da última camada, que é a camada 4. O 3D é o subnível mais energético, mas não é a última camada. Entenderam? Então, a distribuição ficaria desse formato que está aí no nosso slide. Lindo, maravilhoso. Vamos lá fazer nosso último exemplo. Agora é o cátion trivalente do ferro. Então, vamos lá para o cátion trivalente. Já fiz a distribuição eletrônica. Qual é a última camada do ferro? É a camada 4 ou a camada 3? A gente já discutiu que é a camada 4. Então, nesse exemplo, eu vou tirar 3 elétrons. Eu vou olhar a última camada. A última camada é a 4, subnível S2. Então, tem 2 elétrons no último subnível. Só que eu vou precisar tirar 3. Então, 2 elétrons saem da 4S. Fechou. Pá. E o próximo elétron eu vou tirar do que agora virou a última camada, que é a 3, e no caso do subnível mais energético, D. Então, tirei. Aí vamos ficar, olha lá comigo, 3D5. Prontinho, gente. Maravilha. É assim que a gente faz distribuição eletrônica em íons. Não esqueçam, faz primeiro a distribuição do átomo neutro, identifica a camada de valência, que é a última camada, e tira elétron ou adiciona elétron nessa camada. Um beijão para vocês. Rodriguinho te ama. Ah! Beijo!